Querido Senhor Deus, nesse momento a gente queria pedir que o Senhor acalme os nossos corações, tudo que possa nos distrair nesse momento, que o Senhor venha preparar as nossas mentes para o assunto que vai ser abordado, que é para o nosso crescimento, que nós possamos assimilar e, mais do que tudo, Pai, colocar em prática nas nossas vidas, para que assim a gente possa ser cada vez mais a Ti no caráter. Abençoa, por favor, nesse momento. Eu imploro, a internet, para que todos possam me ouvir bem e tudo que eu estudei para ser passado possa ser passado com clareza. Obrigado pelas bênçãos, pelo lindo sábado que o Senhor nos deu para aprender, para estar juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, faz um bom tempo, que o Parminder falou sobre esse título, o perigo dos vieses cognitivos. E muitas vezes, a gente assiste os vídeos, mas a pergunta é, será que a gente assimilou isso realmente? Será que a gente já está conseguindo colocar em prática nas nossas vidas? Cada mensagem, que vem a ser postada ali é um tijolinho na construção, para ajudar a gente na construção do nosso caráter. Então, eu achei que seria proveitoso, rever esse tema. Ellen White, ela fala muito, nos escritos dela, da importância da gente conhecer o nosso corpo, o funcionamento, dessa maquinaria maravilhosa, conhecer a fisiologia da digestão, enfim, ela fala muito sobre esse assunto. Mas um outro tópico muito importante, às vezes a gente, deixa passar batido, é conhecer um pouco mais sobre a nossa mente. E esse autoconhecimento é fundamental, porque a gente tem aprendido que quando nós conhecemos sobre nós mesmos, nós também estamos aprendendo mais sobre Deus. Então, hoje a gente vai falar um pouco de como funciona a nossa mente, o nosso modo de pensar, as nossas escolhas e as nossas decisões. Tudo isso, gente, não é aleatório. Deus nos criou, de uma maneira incrível, como diz o salmista, e dentro do nosso cérebro também a gente precisa conhecer como que se dá essa dinâmica, por que nós pensamos o que nós pensamos, por que nós agimos da maneira que nós agimos. Como se formam os nossos pensamentos? 2 sistemas no nosso cérebro. Alguma vez você já se perguntou por que toma as decisões que toma? À medida em que vivemos, vamos nos guiando por nossos sentimentos, impressões, e a gente coloca muita confiança nas nossas crenças, nos mostramos muito seguros de nós mesmos. Então, desde a nossa infância, nós vamos sendo ensinados, dia após dia, a gente vai absorvendo tudo isso, mas a gente não se questiona, será que as minhas crenças estão certas ou não? A gente já cresce com essa certeza de que tudo que a gente aprendeu é a verdade. Mas em grande parte das vezes a gente está muito equivocado e não nos damos conta, não refletimos, não questionamos sobre a nossa maneira de pensar. A nossa mente, ela funciona com 2 sistemas. Um é rápido, ele pega atalhos, ele é rápido, e o outro é lento, ele raciocina e analisa. Esses atalhos, eles são chamados de heurísticas ou vieses. E embora eles sejam essenciais para a gente fazer escolhas com menos esforço, mais eficiência, elas também podem nos pregar algumas peças de vez em quando. Então, recapitulando, o sistema 1 é o cérebro rápido e o sistema 2 é o cérebro lento. Então, Deus, ao nos criar, ele criou esses 2 sistemas para agir de modo específico em cada situação. O sistema 1, ele é automático, ele, como o Parminder, ele usa essa expressão, ele é um trabalhador duro, está sempre ali, de prontidão, é ele que está sempre funcionando. Ele é rápido, ele é inconsciente, intuitivo, ou seja, mesmo sem a gente sentir, ele está ali funcionando, ele está ali no piloto automático, ele age sem esforço da nossa parte, ele é involuntário e ele é associado à emoção. Já o sistema 2, ele é manual, ou seja, a gente tem que fazer um esforço consciente, trazer ele para a ação, porque ele não é como o sistema 1, que está ali o tempo todo trabalhando duro. Como o Parminder usou, a expressão, ele é preguiçoso e precisa que a gente traga ele para a ação. O sistema 2 também é lento, ele é consciente, então requer esforço da nossa parte trazer ele à atividade. Ele é deliberado e ele é associado à razão. Então, tudo que requer de nós raciocínio, para a gente fazer comparações, operações matemáticas,
quem é responsável por esse sistema, que exige mais concentração, estudo, é o sistema 2, o cérebro lento. Então, gente, cada sistema ele tem o seu próprio lugar. Eu não quero que fique aqui parecendo que a gente vai querer colocar um como vilão e o outro como mocinho. De maneira nenhuma. Os dois têm o seu próprio lugar e há situações específicas em que cada um deles deve ser usado. O problema surge quando a gente usa o sistema errado em determinada situação. Quando se coloca o sistema 1 adiante do sistema 2, ocorre um grande risco da gente nos equivocar e da gente tomar decisões erradas. Ou seja, em determinadas circunstâncias onde é requerido da gente um pouco mais de raciocínio, de calma, que a gente use a razão, quando a gente inverte, coloca o contrário, a gente continua no piloto automático, com as nossas respostas prontas, querendo rapidez, então a gente corre muito risco de estar equivocado nas nossas decisões. Quando a gente necessita de uma resposta imediata, a mente, ela toma atalhos. A gente filtra a informação que a gente já tem disponível, os nossos aprendizados, as vivências, e a partir disso a gente cria a nossa realidade. E é aí, gente, que está o problema, porque a gente não tem toda a informação sobre tudo. Então, a gente corre o risco de estar sendo parcial. Esses atalhos, mais uma vez falando, são chamados de heurísticas. E eles são estratégias da mente para encontrar soluções e tomar decisões rápidas. Nós, como seres humanos, nós somos inclinados a achar que as nossas decisões são sempre tomadas pelo sistema racional. Mas a verdade é que o sistema intuitivo, praticamente involuntário, ele é a base para a maioria das nossas decisões. O sistema 1 é o que toma decisões levando em conta informações relevantes. São respostas automáticas, respostas prontas e involuntárias. Esse sistema funciona no piloto automático o tempo todo. E o sistema 2, então, como eu havia dito antes, ele precisa ser chamado para a ação. E o problema com os vieses é que eles são, primeiramente, irracionais. Eles também são enganosos. Eles fazem também com que a gente coloque rótulos nas pessoas, faz com que a gente use linguagem sexista, que a gente tome decisões equivocadas, também nos faz responder, né, com o que vem primeiro à nossa mente, sem ponderar, sem raciocinar, sem analisar. E os vieses também, eles ocorrem em casos de um sequestro emocional, uma paixão, um amor, quando você está com muito medo. Muitas vezes o caso, né, quando um jovem conhece uma jovem, ele está ali naquele frenesi, naquela paixão toda, então ele fica trabalhando muito no cérebro rápido, só com as emoções. Ele não vai além para ver o todo, ele não coloca a razão para funcionar. Então isso faz com que a pessoa se coloque em perigo, né, de tomar decisões equivocadas que pode afetar a gente por toda a nossa vida. Nossa mente responde a situações com base em experiências anteriores, nossas emoções e conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Nosso cérebro procura seguir o caminho mais fácil quando somos confrontados com uma situação. A resposta humana típica é sempre de escolher o caminho mais fácil, ou seja, invocar o nosso sistema 1. Nosso cérebro tem a tendência de seguir o caminho com a menor resistência. Então, mesmo quando você é confrontado com uma situação que parece diferente, o seu cérebro ele vai aceitar a explicação menos confusa. Então, gente, o nosso cérebro está sempre procurando poupar energia, por isso ele está sempre procurando as respostas prontas, tudo aquilo que está armazenado, que já está ali fácil na nossa mente, é o que ele procura usar. E isso coloca a gente, né, em situações perigosas. Duvidar de algo ou simplesmente não acreditar em algo é uma tarefa que exige muito esforço para o nosso cérebro. Então, o sistema 1 ele tem a tendência de apresentar a situação da melhor maneira possível, de uma maneira que você consegue acreditar. Agora eu vou chamar vocês para a ação. Eu gostaria muito que vocês participassem. Espero que a minha pergunta esteja clara. Levando em conta essa verdade, que verdade? De que o nosso cérebro, o sistema número 1, é rápido, ele quer sempre respostas prontas, simplistas, que ele não quer ter muito esforço.
Vamos voltar agora para a nossa realidade dentro do movimento, olhar para o passado também, à luz dos testes que nós já passamos. Como que isso pode ter nos afetado? Gostaria de saber a opinião de vocês. Eu posso, assim, falar de mim, que eu tinha muito uma visão literal para literal. E aquilo, eu não chegava ali, estava resolvido aquilo. E isso eu descobri que estava errado. Se eu tivesse procurado, né, questionar, se eu tivesse procurado buscar uma interpretação maior, eu não teria agido daquela maneira como eu agi durante muitos anos e que acabei trazendo prejuízo para outras pessoas. Então, eu aprendi muito com o senhor Parminder falando que a gente precisa de pensar sobre aquilo, e ele tanto pensou que ele viu que precisava de uma metodologia, que as coisas não eram assim, chegar, ler e pum, né? É aquela verdade. Existe algo que você precisa cavar. Exatamente, a gente foi acostumado a uma interpretação simplista, né? E tem uma frase do Parminder que está sempre na minha memória agora, eu tenho carregado isso comigo, que a gente precisa contextualizar tudo. Contexto é tudo, né? Mais alguém quer colaborar aí com a gente, dar sua opinião? Como você acha que o movimento foi afetado com essa forma simplista e rápida de agir no reflexo dentro do movimento? Eu acho que a gente fazia, antes até chegar, as conexões que eram feitas às vezes. A gente dizia que usava uma metodologia, mas era mais uma, assim, numerologia barata e achava uma associação qualquer e já tirava uma conclusão muito rápido, assim, não era uma coisa realmente estudada, detalhada, como a Tess fez Atos 27, por exemplo, né, que foi o primeiro que ela trouxe pra gente, que é tudo muito devagar, é passo por passo, e vai cada símbolo, e vê bem a origem. Eu acho que isso trouxe uma diferença, assim, com o movimento geral, né, a gente abordar o texto bíblico e a metodologia, enfim, aplicações. Exatamente, a Tess fala muito sobre isso, né? Em muitos vídeos nas campanhas passadas, ela fala, né, que a gente precisa ser mais lento em querer fazer aplicações, né? A gente é muito rápido. Que o movimento no passado, ele agia justamente sendo guiado pelo cérebro, pela parte 1, né? Que era o cérebro rápido. A gente lia as escrituras e já logo aplicava ela como elas estão dizendo aí. Exatamente. Mas tem um outro tópico dentro do movimento que nos afetou bastante, que vocês ainda não comentaram. Principalmente para mim, como pessoa, eu fui muito afetada por isso, e é uma questão do cérebro rápido. É a questão das teorias conspiratórias, né? O que as teorias conspiratórias fazem? Elas fornecem uma explicação muito simplista e intuitiva para assuntos que são complexos, né? E o que a Tess veio fazendo é desmantelando tudo isso, nos ajudando a buscar os fatos de verdade. Então, tudo isso, gente, é resultado que a maneira de cérebro rápido de agir. Então, gente, para nos ajudar nas nossas tomadas de decisão, é muito importante a gente conhecer esses vieses, para que nos questionemos sobre o que vamos escolher. Isso vai nos ajudar a ver se estamos agindo racionalmente ou intuitivamente. Foram identificados aproximadamente 200 vieses cognitivos, 200 armadilhas que a nossa mente cai. E hoje eu escolhi alguns, né, que eu achei assim relevante para a gente estar comentando aqui, e a gente vai conhecer alguns deles. Eu só queria deixar claro que, à medida em que a gente for falando sobre esses vieses, eles falam muito sobre a nossa vida prática, a nossa convivência com o próximo, mas eu queria também que a gente olhasse esses vieses, como eles nos afetaram dentro do movimento, tanto no passado como no presente, tá bom? O primeiro viés que a gente vai falar hoje é o viés da ancoragem. Eu achei muito interessante esse viés. Ele ocorre quando confiamos demais na primeira informação que recebemos. Essa primeira informação é chamada de âncora, ao tomar as nossas decisões. Temos uma tendência a utilizar uma informação âncora de referência para avaliar todas as outras. Isso pode gerar um desvio na análise da realidade, porque não julgamos objetiva e isoladamente, mas relativamente. Olha, esses vieses, gente,
ele foi estudado principalmente por um sociólogo chamado Daniel Kahneman. Ele tem um livro muito famoso chamado Rápido e Devagar, Duas Maneiras de Pensar. E ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, se eu não estou enganada, justamente por estudar esses vieses no comportamento dos consumidores. Então, eu vou estar dando aí um exemplo do dia a dia, mas a gente também vai aplicar isso para as nossas vivências dentro do movimento. Por exemplo, como que o viés da ancoragem funciona? Eu chego em uma loja, por exemplo, vejo lá uma sandália R$ 200. Para mim, vai ser mais difícil saber, esse preço está caro ou está barato, se eu não tiver uma âncora, uma referência para eu fazer uma comparação. Então, já sabendo disso, as pessoas que estudam marketing, as pessoas que estudam, né, o mercado financeiro, elas usam essas estratégias, né, de estar colocando padrões de referência para que naquele momento de euforia e emoção seja mais fácil para mim tomar a decisão que eles querem, ou seja, comprar o produto. Então, por exemplo, se eu chego numa loja e está escrito lá, sandália de 250 por apenas R$ 200, vai ser muito mais fácil para mim mexer com as minhas emoções, eu cair nessa armadilha do meu cérebro rápido de achar que eu estou caindo numa grande oferta, que eu não posso perder essa oportunidade, porque eles me deram uma informação para me ancorar, que é o preço de R$ 250, e aí eu vou estar olhando o preço de 200 e vou estar achando que eu vou estar tendo uma grande vantagem. Então, isso acontece também no nosso dia a dia. O nosso cérebro, ele usa âncoras, ele usa informações, principalmente as primeiras informações que nós recebemos sobre determinado assunto, vai fazer com que a gente fique ali firme, ancorado, e a gente não queira se mover daquela posição. É por isso que, para nós, né, e para qualquer outra pessoa, é tão difícil mudar de posição. Agora eu vou jogar para vocês. Fiquem à vontade para dar suas opiniões, não tem problema se vocês ficarem com medo de errar, a gente está aqui para conversar mesmo. Dentro do movimento, como vocês acham que esse viés da ancoragem, que é quando a gente confia demais na primeira informação que a gente recebe, pode ter nos prejudicado ao longo dos nossos testes no passado e no presente? Vou deixar aí para vocês responderem. Eu acho que é quando a gente não para refletir sobre aquilo que está sendo dito. Será que é verdade? No caso, uma dúvida saudável, né? Uhum. E já logo capta aquilo que é dito de primeira como a verdade absoluta. Exato. Não, você não consegue pensar que aquela informação que você tem pode ser falsa. Seria isso? Sim, ela pode. E às vezes, né, não que a outra pessoa possa estar sendo ruim, né, ou querer fazer mal, mas é simplesmente por entender a limitação humana, né, que é uma tendência do nosso cérebro, né? Exatamente, mas vamos mais a fundo. Em que particularmente, assim, dentro do movimento, a gente se apegou demais a alguma informação? Como que isso nos prejudicou nos nossos testes anteriores? Nossos companheiros de jornada foram nos deixando. Vocês têm algum exemplo mais concreto? Conseguem pensar em algo? Pode ter sido por termos ficado presos no assim diz o Senhor? Sim, com certeza. Renildo ia dizer o mesmo aqui, vocês estão em sincronia. Exatamente, Rê. Por exemplo, vamos pegar um tema bem polêmico, né, que eu creio que balançou muita gente dentro do movimento, que foi a questão da homossexualidade. Desde que todo mundo aqui era criança, né, quem é cristão, cresceu tendo essa informação de que a homossexualidade era uma prática que Deus, né, não aceitava, pegando ali literal para literal, né, sem saber contexto, sem saber história por trás de tudo aquilo ali, e a gente confiou, né? A gente estava fazendo o que a gente, como a Carlinha falou aí, o que a gente imaginava ser o certo. E o erro não está aí, né? Porque nós estávamos fazendo isso sinceramente. Mas aí Deus enviou, né? A luz do clamor da meia-noite, metodologia, a mensagem foi se desdobrando e agora Deus nos deu ferramentas para ver que aquela informação que a gente tinha, nossa primeira informação, ela não estava correta. Mas o que aconteceu com muitas pessoas? Elas fizeram o quê? Elas se ancoraram ali naquela informação, os seus preconceitos, e elas não conseguiram abrir a mente e o coração, né, para dar oportunidade para as evidências que Deus nos deu, né?
E, infelizmente, por cair no viés, na ancoragem, muita gente ficou para trás. Tem até uma coisa que aconteceu comigo, me lembro bem, foi numa campal que eu fui aí na Escola de Profetas, eu acho que, se não me engano, não sei se foi em novembro de 2019 ou se foi no início de 2020, e eu lembro que duas amigas, né, a gente conversando, né, sobre o teste das saias para calça, aquela transição toda, que já foi muito difícil, né, para quem era ultra conservadora, e essas amigas chegaram para mim e disseram assim, olha, dentro do movimento já tem umas pessoas estudando, ó, sobre a homossexualidade. E eu me lembro bem desse momento, assim, eu fiquei chocada. Aquilo para mim, eu senti o meu rosto, assim, ficando quente, aquilo mexeu comigo. E eu fiquei perplexa. E eu lembro que no momento, dentro de mim, eu falei assim, isso daí não. Isso daí não. Se o movimento agora for querer mudar isso daí, eu tô fora. Então, esse foi um momento muito perigoso para mim, porque eu estava me ancorando na primeira informação que eu recebi. Eu não sabia nem quais eram os argumentos, qual era a metodologia, as evidências que eles iam dar, mas eu já estava me fechando. Então, eu corri um grande perigo também de ter me fechado nos meus preconceitos e não estar aqui hoje, né, tendo a oportunidade de conhecer essa mensagem maravilhosa. Então, esse viés, gente, ele é muito perigoso e ele ainda pode nos afetar. Então, a gente tem que estar, né, de olho, nos policiando, nos questionando, à medida que vários temas, né, novas coisas forem surgindo para nos testar, novas mensagens sendo abertas para nós, a gente tem que estar com o coração aberto para as evidências que Deus vai dar, tá bom? Então, esse viés é muito importante e a gente tem que se policiar para a gente não cair nele. Um outro viés também, que é muito importante nos dias atuais, né? E eu achei importante trazer aqui para a gente conhecer, é o viés da confirmação. Isso, gente, não acontece, né, com uma pessoa ou outra, não. Isso é uma tendência humana. Então, nós estamos conhecendo um pouco de como funciona a mente humana. A gente vai conhecer para a gente se ajudar, mas a gente também está conhecendo esses vieses para a gente entender o comportamento de outras pessoas, né? Lembrando que nós estamos nos preparando para levar uma mensagem e a gente tem que conhecer a mente e o comportamento humano para a gente até saber como lidar diante das situações que vão surgir. É uma propensão automática de buscar ou interpretar as informações que confirmem suas crenças ou hipóteses. Esse viés pode nos levar a ignorar evidências que contrariam as nossas ideias, opiniões, experiências ou crenças. Distorce nossa percepção das coisas e nos faz tomar decisões equivocadas e produzir julgamentos injustos. Isso acontece porque analisar todos os pontos de uma situação exige muito tempo e esforço. Então, temos a tendência de usarmos esse atalho mental. Mudar exige trabalho e dedicação. Então, é mais fácil para o nosso cérebro ignorar as informações que vão contra as nossas próprias crenças. Então, gente, a gente aqui dentro do movimento, né, um tempo atrás, a gente era bem fechado. A gente não dava espaço para nenhuma coisa nova chegar e a gente, né, analisar aquilo com uma mente aberta, livre de preconceitos, livre de qualquer impedimento. A gente era bem fechado. E isso faz com que a gente fique enviesado, sempre amarrado aos nossos preconceitos. Então, esse viés, ele é bem perigoso também para a gente hoje. Eu deixei uma citação, eu vou pedir para a Carlinha, se ela puder ler para mim. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa citação de Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Os que permitem que o preconceito ponha na mente uma barreira contra a recepção da verdade não podem receber a iluminação divina. No entanto, ao ser apresentado um ponto de vista das Escrituras, muitos não perguntam: é isto verdade? Está em harmonia com a palavra de Deus? Mas, por quem é defendido? E a menos que venha pelo mesmo instrumento que lhes agrada, não aceitam. Tão plenamente satisfeitos estão com as suas próprias ideias que não examinarão a evidência escriturística com o desejo de aprender. Antes recusam ser interessados, meramente devido aos seus preconceitos. Olha só que perigoso, né, gente? Então, olha para você ver, na época de Ellen White, ela já estava falando isso. É porque a natureza humana, ela é a mesma.
Então, é uma propensão humana dar credibilidade, querer ouvir apenas fontes ou ideias que já confirmem aquilo que a gente acredita. Quando nos é apresentado algo novo, muita gente não quer nem analisar, não quer ir ali de coração aberto, né, vazio, livre de todo preconceito para aprender. Então, isso é um viés que nos atrapalha muito ao longo da nossa jornada. E muitas pessoas também foram prejudicadas por não dar, né, oportunidade para as evidências que Deus deu serem apresentadas para eles e eles entenderem a mensagem. Então, é um alerta para a gente nos dias de hoje. Eu acho que isso vai ser uma das grandes pedras que nós vamos enfrentar com os adventistas, porque assim era como eu também pensava, e eu vivo nessa luta cada vez, né, para me livrar completamente disso. É aquela coisa, né, porque foi dito, é assim, entende? Sempre aquela mentalidade, né, de não conseguir pensar fora da caixa, né? E aí a pessoa luta com todas as forças, e isso é tão forte que às vezes pode ser apresentada até a ideia para ela, né? E ela ainda continua lutando com aquilo porque é um viés que está extremamente arraigado, né? E de não se libertar, entendeu? Não libertar o pensamento. E eu acho que também eles precisam olhar na gente isso, entende? Que nós somos capazes de pensar sem preconceitos, de ir além das fronteiras para que eles possam também ver, poxa, isso aí parece interessante, né? Eu estou vendo que, né, tentar enxergar algo de bom nessa nossa nova maneira de pensar. Exatamente. Então, tudo isso, gente, conhecendo esses vieses, eu até estimulo vocês que procurem conhecer os outros que existem também. Tudo isso vai nos ajudar a nos policiar, a estar nos ajudando na nossa caminhada, mas mais que tudo, né, como o João Pedro falou na mensagem anterior, é para a gente amar o próximo a ponto da gente conhecer e ajudar, saber o que está por trás do pensamento do nosso próximo, para a gente ter empatia, para a gente ter misericórdia e a gente ter ferramentas para ajudar os nossos irmãos a aceitar a mensagem que a gente vai levar, né? Então, o viés de confirmação, ele pode gerar uma série de efeitos negativos na vida de uma pessoa. Vamos lá. Comportamento teimoso e insistente em situações indevidas, ou seja, ele não abre mão numa conversa, numa discussão, ela não se abre para deixar a outra pessoa argumentar, te mostrar um outro ponto de vista. Ela se fecha porque ela só vai dar ouvido a fontes e informações que confirmem aquilo que ela quer. Outro problema também é a tendência a ver o mundo sob o olhar do preconceito. Outro problema é ter a mente fechada para o novo. Quem é que tem a mente fechada para o novo e está sempre ali querendo conservar o velho? Um bom e velho conservador. A gente era assim, a gente agora vai lidar ainda mais com pessoas assim. Então a gente precisa, né, conhecer, saber que essas pessoas também estão sendo refém desses vieses. Outro problema é a dificuldade de inovar e sair da zona de conforto. E também o desinteresse na busca pelo conhecimento. A pessoa fica indiferente, ela não quer, ela se estagna ali, ela não vai além daquilo que ela já conhece. Então, tudo isso traz uma série de prejuízos, né, para o crescimento da pessoa, para o nosso crescimento também. O viés de confirmação e as fake news. As fake news são muito perigosas. Um exemplo disso são os pais que estão deixando de vacinar seus filhos e doenças que considerávamos erradicadas estão voltando. O viés de confirmação está intimamente conectado a esses fenômenos. O mundo todo sofre à medida em que as pessoas passam a crer em mentiras em vez de se informarem e buscarem dados que possam ser comprovados para então tomarem decisões. Este viés traz prejuízos, não só de maneira individual, mas prejuízos coletivos e incalculáveis. Só pegando aí o gancho também do exemplo dessas vacinas, a gente vê hoje, né, a questão do coronavírus, as pessoas elas só vão buscar fontes que confirmem, não, a vacina ela vai causar isso, a vacina é prejudicial, não toma vacina não, ela é o chip da besta, e todas essas coisas. Então a pessoa fica presa ali somente naquela fonte de informação que confirma o seu pensamento, ela não abre espaço para fatos, para fontes verdadeiras, confiáveis, para que ela possa, talvez, né, conhecer verdadeiramente e mudar de ideia. E como falou aí, isso não traz um prejuízo somente individual,
isso traz um prejuízo de maneira coletiva, né? Que os prejuízos são incalculáveis. Combater esse viés não é nada fácil, mas é possível. Primeira coisa é a gente aceitar que podemos estar sendo influenciados por ele, né? E isso já é um bom começo. Então, a gente não pode ter aquela mente, achar que a gente está isento. Ah, não, eu tenho a mente aberta. A gente tem que estar sempre se policiando, porque a nossa natureza, né? A forma com que o nosso cérebro age, né? Ela faz a gente cair nessas pegadinhas, né? De achar que está sendo racional, quando na verdade a gente está sendo levado pela emoção. É importante também estarmos abertos a outras opiniões, outras ideias, outras perspectivas. Isso pode nos ajudar a chegar a outras conclusões diferentes das iniciais. O próximo viés que nós vamos falar é o viés da adesão. É um viés no qual um indivíduo faz ou toma decisões porque um grande número de pessoas o faz. Seguir a manada ou aderir a tendências sem se questionar o porquê da atitude ou decisão e sem estar consciente. Então, gente, eu creio que agora, mais do que nunca, né, nesses últimos testes que a gente vem enfrentando, a gente saiu de um ultraconservadorismo, veio as mensagens de igualdade, né, da questão da liberdade, e muitos de nós, me incluo também, a gente interpretou mal essa mensagem, e a gente acabou indo para um outro extremo. A gente começou a fazer concessões. Nossa, e como a gente se sentiu bem, né, de olhar para os netineus e ver que a gente estava tão parecido com ele nas mensagens. Eu acho que agora eu posso me vestir bem como os netineus vestem, não tem um crivo, eu posso comer tudo que os netineus comem. Nossa, como é bom se sentir aceito, se sentir parte de um grupo, é tão confortável, né? E a gente começou a seguir a manada, aderir a tendências, sem a gente se questionar, né? O porquê da gente estar fazendo aquilo? Será que estava de acordo com o que a nossa mensagem estava ensinando? E para contornar esse viés, é preciso resistir a modismos, a euforia provocada pela mídia e pelas redes sociais, e a seguir cegamente o clima geral que, por vezes, se instala em parte da sociedade com relação a determinado assunto. Então, a gente vê na mídia, a gente vê nas redes sociais muita coisa sendo debatida, e a gente ali no calor da emoção, muitas vezes a gente defende coisas que não eram para ser defendidas porque a gente não parou para colocar o sistema 1 para funcionar, para raciocinar o porquê de cada coisa. Se a gente tivesse, né, o hábito de fazer isso mais vezes, a gente erraria menos, né? E a gente sabe que cada erro nosso, né, como sacerdote, tem consequência nas outras pessoas. A gente tem uma esfera de influência e a gente é responsável por isso. Então, é muito importante a gente, né, tá se policiando se a gente está caindo nesse viés da adesão. Caímos muito nesse viés pelo fato de nos sentirmos mais confortáveis quando fazemos parte de grupos, enquanto a sensação de ficar fora da festa costuma ser desagradável. Então, a gente, como ser humano, a gente tem sempre essa necessidade de pertencer, né? E quando a gente era ultraconservador, né, a gente era bem restrito em muitos assuntos, a gente se sentia, né, um pouco excluído da família, um pouco excluído, né, de outros grupos. E essa questão da falsa liberdade fez a gente, né, cair nesse efeito de adesão e aderir a muitas coisas que realmente não nos representam como movimento. Eu vou pedir novamente a Carlinha para ler mais uma citação, que está no Desejados de Todas as Nações, 322. Aqueles aos quais é pregada a mensagem da verdade, raras vezes se perguntam se ela é verdadeira, mas sim, por quem ela é defendida. Multidões a avaliam pelo número dos que aceitam, e faz-se ainda a pergunta: creu qualquer dos homens eruditos ou dos guias religiosos? Os homens não são, hoje em dia, mais favoráveis à verdadeira piedade do que nos dias de Cristo. Acham-se com o mesmo intento em busca dos bens terrestres, com negligência das riquezas eternas. E não é um argumento contra a verdade que grande número das pessoas não estejam dispostas a aceitá-la, ou que ela não seja recebida pelos grandes do mundo, ou mesmo pelos guias religiosos.
Exatamente. Então, desde os tempos antigos, na época de Cristo, todo mundo tem essa tendência de querer aceitar aquilo que é amplamente aceitado pela maioria, né? Do seu grupo ali, da sua religião. E mesmo quando vem uma coisa que vem confrontar a pessoa muitas vezes fica balançada. Será que eu vou aceitar? Eu vou ser o diferente? Ou eu vou preferir ficar nesse grupo, né? Aderir àquilo que todo mundo está aderindo sem mesmo entender o porquê. Então, é um viés também que a gente tem que se policiar, se autoexaminar para ver se a gente também não está sendo vítima dele. Aqui, ele fala, por quem ela é defendida, a gente consegue enxergar quanto a gente tem essa tendência, né, do touro ápice, de novo. Né? Eles querem saber por quem ela é defendida, né? Será que aquela pessoa é o meu touro ápice, por exemplo? Então, se ela diz que sim, sim, e pronto. E como você falou, não tem esse costume de perguntar. Exatamente. Então, para evitar cair nesse viés, o que nós temos que fazer? Antes de seguir a opinião da maioria, procure analisar criticamente de que forma ela se aplica ao seu caso específico. Ou seja, nós somos parte de um movimento que tem uma mensagem ímpar, né? Como nós vimos em estudos anteriores com Pedro, naquele sermão sobre uma mensagem desconfortável, eu achei muito interessante. Nós somos um grupo totalmente peculiar. Não tem nenhum outro grupo religioso na face da Terra que bate com as nossas ideias. Então, nós somos os representantes de Deus aqui nessa Terra com mensagens únicas. Então, a gente tem que se analisar criticamente se a gente realmente, no nosso dia a dia, nas nossas vivências, na nossa postura diante do mundo, se a gente, né, está seguindo somente a opinião da maioria, porque é mais fácil, mais conivente, é mais confortável para a gente, ou se a gente está realmente, né, carregando a mensagem que Deus quer que a gente carregue. Outra coisa que a gente tem que fazer é procurar entender as razões que te fazem agir de tal forma, se elas condizem realmente com aquilo que você acredita. Agora, um outro viés, que é muito comum em cada um de nós, é o viés do ponto cego. O ser humano... Só em relação a esse outro viés que você estava falando, acho que da adesão, eu acho interessante, né, como tu comentou essa questão da gente, antes, quando a gente era conservador, a gente se sentia meio excluído, mas de alguma forma a gente sabia que a gente tinha um grupo que também usava saia, que também estudava, que também entendia dessa maneira, isso nos fortalecia. Aí, quando a gente, né, foi para o outro lado, acabou que a gente se misturou com uma outra maioria que já existe em algumas semelhanças, que usa calça, enfim, tem um ponto de vista liberal alguns aspectos que a gente, né, compartilha outros pontos de vista. Mas o que eu acho que a gente tem a oportunidade de fazer é ter essa mesma consciência que nós, né, como tu falou, a gente está aprendendo coisas que nem outro grupo da Terra está aprendendo, podemos formar uma cultura, seja de vestimenta, seja de tudo, né, diferente de todas, uma, digamos, junção de pensamentos, de estilo de vida que é exclusiva nossa. Isso é um privilégio maravilhoso. Então, a gente deveria estar feliz com isso e animada a poder formar essa cultura, né, que vai ser formada por nós, que nunca ninguém antes viveu algo igual. Exatamente, às vezes, assim, quando eu estou passando por dias difíceis, né, onde às vezes a gente está se sentindo um pouco desmotivado na nossa caminhada e tudo mais, eu fico assim, gente, mas Deus está dando a gente um privilégio tão grande, eu deveria estar tão mais viva, tão mais feliz, é algo laodiceano mesmo que a gente passa, essa mornidão, Deus está dando a gente um privilégio que no céu vai ser assim, né? Todos os outros personagens da Bíblia, eu acho que gostariam de estar vivendo o que a gente está vivendo, essa oportunidade. E muitas vezes a gente não se dá conta, né? A gente acaba caindo nessa cilada. Então vamos lá, o viés do ponto cego. Gente, podem ficar à vontade para participar, viu? É assim mesmo que é bom. O ser humano, ele tende a notar defeitos ou preconceitos com mais facilidade no outro do que em si mesmo. É um ponto cego cognitivo que evita que você veja os seus próprios preconceitos. A gente que é ser humano, a gente é muito engraçado, né? Quando tem um sermão, quando tem enfim, alguma coisa tá falando ali, a gente, em vez de estar virando, né, para dentro e fazendo uma auto, a gente tem aquele costume, né? Olha, mas fulano tinha que estar ouvindo isso. Nossa, isso aqui é para fulano. Então, é um viés, é uma tendência do nosso cérebro a estar sempre fazendo esse raio-x, essa análise de defeitos, de preconceitos, no outro,
e É o não em cisco nós no olho do mesmos. outro, né? É estar sempre olhando o cisco no olho do outro e esquecendo a trave que está no nosso próprio olho, né? Um exemplo que eu coloquei aqui, eu coloquei uma aplicação para a gente, é questão de um laodiceano. Um laodiceano, ele tem dificuldade de enxergar seus próprios defeitos e necessidades. Ele se acha rico e de nada tem falta. Então, ele acha que ele está confortável, ele não consegue ver os preconceitos, o sexismo, a homofobia, o racismo, tudo isso que tem impregnado dentro dele, nas pequenas atitudes, no dia a dia, e ele acha que está tudo bem. Então, é uma insensibilidade, nos torna insensíveis às nossas próprias faltas. Então, é um viés também que a gente precisa cuidar muito para não cair. O próximo viés também, eu achei bem pertinente, né, tá trazendo ele aqui para a gente conversar, que é o viés da maldição do conhecimento. Maldição do conhecimento. É um viés cognitivo que ocorre quando os indivíduos altamente educados ou habilidosos, ao tentarem se comunicar com outros, fazem a suposição equivocada de que as pessoas para quem eles estão tentando transmitir informações têm um histórico educacional adequado para entender o que eles estão tentando comunicar. Vamos simplificar. Muitos de nós já experimentou isso enquanto conversa com um profissional, um médico, um advogado, um professor universitário, que falam de uma área de conhecimento que não compartilhamos ou entendemos. Se eles não fazem um esforço para simplificar, temos dificuldade de entender o que eles estão dizendo. Como consequência, temos uma baixa efetividade na comunicação entre diferentes pessoas. Ao serem utilizados termos que não fazem parte da realidade das pessoas, é comum que a atenção delas seja desviada devido à falta de capacidade de compreensão do tema abordado. Então, eu achei muito interessante isso. Nós, como movimento também, nós temos uma linguagem peculiar, nós temos conhecimentos peculiares que, se a gente for tentar transmitir para a pessoa sem uma base, a pessoa vai ficar o quê? Completamente perdida. Nós estamos, né, uma preparação já para ir, né, para os levitas, né, levar essa mensagem, ajudar eles a entender o que Deus quer para eles também. E se a gente não tiver tato e habilidade, né, na nossa missão como professores, a gente vai fazer muito estrago. E isso é muito sério, porque como a gente também tem visto em sermões anteriores, né, a Lara fez também, o valor de uma alma. O valor de uma alma é muito preciosa para Deus. Então, a gente tem que estar atento em todos os sentidos para a gente não complicar esse entendimento da mensagem pela outra pessoa. Por exemplo, para a gente também chegar até onde a gente chegou aqui no movimento, foi todo um processo. Nós éramos ultraconservadores, agarrados a uma síntese do Senhor, a uma leitura totalmente literal da palavra de Deus, né? Agarrados a teorias conspiratórias, a fontes de informação que não eram boas, que nos deixavam totalmente, né, despreparados para entender o mundo como ele é hoje. E Deus, né, veio com a sabedoria dele. 2018 veio o clamor da meia-noite. Deus vem nos dando as ferramentas, metodologia. Deus vem nos ajudando a entender que a gente precisa ser mais devagar no nosso estudo da Bíblia, no sentido de não ser afoito, de contextualizar. Enfim, foi toda uma progressão, dia após dia, estudando a história, até nós chegarmos no patamar que nós estamos hoje, no entendimento da mensagem formalizada que nós temos hoje. E muitas vezes, né, a gente, não por maldade da nossa parte, mas muitas vezes, né, por falta de conhecimento, assim, de atenção, a gente quer pegar todo esse conhecimento, toda essa bagagem que a gente levou um tempo até a gente caminhar, até chegar aqui, e quer levar de uma vez e colocar sobre, né, as pessoas e os levitas. Então, a gente, para ser eficiente na nossa tarefa, a gente não pode cair nesse viés da maldição do conhecimento, de estar em um patamar aqui alto e outra pessoa que está aqui e querer jogar toda a informação por cima dessa pessoa de uma vez. Então, a gente vai ter que ter muito tato, empatia, habilidade, sabedoria e principalmente misericórdia de estar olhando para essas pessoas e ver nelas o que a gente era. Então, quando a gente conseguir enxergar nessas pessoas
que elas são hoje, aquilo que a gente era no passado, a gente vai ter mais calma, a gente vai ter mais brandura em levar essa mensagem e sem causar estrago. Então, eu acho muito importante a gente pensar nisso, da gente analisar sobre essa questão da maldição do conhecimento. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Tem alguma experiência que vocês querem também compartilhar sobre isso? Já passou por alguma coisa? Isso que você falou, durante meus anos de trabalho como profissional, que eu lidava com muitas pessoas que... O meu trabalho, especificamente, eu não lidava com cristãos, sabe? Raros. Eram, normalmente, pessoas, né, que não eram ou ateus, ou, enfim, um outro grupo, né? Então, eles vinham para mim, mas eu escutei isso várias vezes, de assim, ó, sabe qual é que é o problema do cristão? Eles falaram para mim, a falta de tato. Tem um outro também que eles falavam, mas eu só ficar nesse, né? A questão do tato. E é isso que você está falando, né? Eu acho, Carla, que também vem muito isso que ela falou de empatia. Eu acho que é muito importante, porque é como se fosse aprender um idioma, sabe? A gente está no inglês avançado e aí chega uma pessoa que tem toda uma bagagem conservadora que nem a gente tinha, com a mesma mentalidade que a gente tinha, e a gente quer começar a falar um inglês avançado, sendo que a pessoa está no básico. Então, assim, eu acho que fazer isso é falta de empatia pela pessoa, é falta de respeito com o processo de conhecimento da pessoa, porque nós passamos por um processo devagar. E às vezes a gente quer virar para a pessoa e explicar em 2 frases que a mulher pode ser pastora, ponto, acabou. E que não tem nada de, entendeu? É uma coisa que é complexa, e eu acho que a gente tem que respeitar todos esses assuntos novos que nós estamos estudando, né? Acho que isso é empatia no processo espiritual da pessoa e aceitar ponto por ponto da mensagem. Ultimamente, uma coisa que eu tenho aprendido bastante sobre como que a gente passa uma informação é mostrar da forma mais simples do possível o porquê das coisas e para que elas servem, entende? Porque essa é uma maneira que a gente pode fazer com que as pessoas entendam e absorvam ainda mais de maneira assertiva, creio eu, de uma maneira assim mais profunda, o conhecimento que a gente quer passar. Perdão, ontem eu costumo periodicamente fazer algumas postagens nas minhas redes sociais falando sobre as questões político-religiosas, porque eu creio que assim a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem, enfim, para falar um pouco, já tipo assim, mostrar qual é o nosso posicionamento, sabe? Eu como cristã, qual é o meu posicionamento, tentar me distinguir um pouco, tentar fazer diferença entre a maioria das pessoas que são cristãos aqui no Brasil e qual é o meu posicionamento como cristã, que difere um pouco, mas passar isso de uma maneira que seja didática. E ontem eu fiz uma série de postagens nos meus stories falando sobre o que o Putin ele fez para justificar a guerra na Ucrânia, por exemplo. Ele usou algumas passagens da Bíblia para dizer que ele não está fazendo nada de errado, sabe? E uma das pessoas que veio conversar comigo sobre isso começou a falar de um jeito tão assim estranho, porque eu tenho pouco conhecimento sobre filosofia, mas basicamente o que ela começou a falar comigo foi falar sobre o que é uma norma-regra, o que é uma norma-princípio de anteposição, o que é uma função da metanorma, o que é o imperativo categórico e não hipotético de Kant. Então, assim, são coisas que eu entendo que num determinado nicho, entendeu, de pessoas, você consiga, eu acho que é interessante você ter esse vocabulário mais extenso para tentar distinguir uma coisa da outra dentro do campo filosófico, porque o que a gente faz aqui também é tentar explicar a lógica das coisas, certo? O que a Gi está fazendo aqui é explicar cada uma das coisas para a gente, certo? Então, quando a gente agora chega e vai expor as coisas para as outras pessoas, a gente tem que partir do princípio sempre de causa e efeito, porque essa é a melhor maneira da pessoa entender do porquê as coisas acontecem do jeito que acontecem e
para que finalidade que aquelas coisas estão acontecendo, sabe? E usar as ferramentas do dia a dia, sabe? A gente acaba realmente usando a melhor ferramenta de todas, que era a ferramenta que Jesus usava, sabe? E eu tenho recebido um feedback muito bom de várias pessoas que concordam ou não com as coisas que eu posto, porque elas falam o seguinte: agora entendi por que você tem esse tipo de posicionamento. Agora entendi porque fulano de tal e ciclano e beltrano pensam dessa maneira. Porque a partir do momento que você coloca qual que é o propósito, qual o princípio, e dá um exemplo de aplicação, causa e efeito, aquilo elucida muito melhor. E você não precisa usar um vocabulário complicado se o meio que você está tentando divulgar ou doutrinar, ensinar as pessoas, não tem esse mesmo tipo de vocabulário. Ele acaba sendo assim, na verdade, acaba se tornando uma pedância, né? Então isso acaba sendo complicado, sabe? A pessoa quer mostrar o quanto que ela sabe, mas não. O nosso objetivo é mostrar da maneira mais simples para que uma criança ela consiga depois, porque a gente acredita, eu creio nisso, em Joel 2, que as crianças elas vão, sabe, pregar, elas vão profetizar, e eu creio que uma criança ela vai entender causa e efeito. Então eu acho que não existe nenhuma coisa ruim em você ter um vocabulário simples, simplificado, para ensinar um princípio de vida, porque um princípio de vida transforma a vida de uma pessoa. Palavras difíceis que não vão ser entendidas, mas vão apenas ficar na teoria, sem você entender o aprofundamento daquilo, não vai surtir o mesmo efeito, de tanto transformar a sua vida quanto transformar a vida de outra pessoa. Exatamente. Ser como Paulo, né? Me vem à mente a maneira, né, como Jesus ensina. Jesus é nossa referência, né, de professor. Ele sabia, né, distinguir cada público, e justamente ele usava para isso parábolas, né, como a gente tem aprendido, né, as parábolas, elas são algo simples, mais simples, para explicar coisas complexas, né? Então, a gente precisa ter essa habilidade, se a gente quer ser mais bem-sucedido, né? A gente já errou tanto no passado, a gente já causou tanto estrago, né, com o nosso conservadorismo, nossa maneira bruta de querer enfiar a goela abaixo as coisas para as pessoas. Então, hoje as pessoas têm que enxergar na gente essa mudança, né? Tem que ver que não é a mesma pessoa impulsiva, que é o bate-volta, aquela coisa competitiva, né, de argumentos. As pessoas têm que enxergar esse amor em nós, né? E o amor, como você falou aí, né, vai ser expresso através de uma linguagem que vai ser fácil até de uma criança entender. Então vamos lá, né, que nós já estamos ficando sem tempo. Nós vamos terminar aqui falando do efeito halo ou halo. Ele é o tipo de viés cognitivo ou erro da nossa mente em que nossa impressão geral de uma pessoa influencia o que nós pensamos e sentimos sobre o seu caráter. Ou seja, nós seres humanos definimos e tiramos conclusões de outras pessoas apenas com base em um elemento, como por exemplo, beleza, a forma de se vestir, a postura, e dentre outros. Esse efeito nos faz criar estereótipos através de suposições a respeito das características de alguém, por meio de informações que não conhecemos. Muitos de nós já definimos uma pessoa pela sua maneira de vestir, pelos lugares que frequentam ou até mesmo pelas pessoas com quem ela convive. Thorndike, não sei pronunciar, formulou essa teoria durante o período da Primeira Guerra Mundial, cujo objetivo era analisar os critérios que os comandantes utilizavam para avaliar os seus soldados. Por meio de suas avaliações, o psicólogo concluiu que era possível notar a presença de correlação entre a aparência do soldado e suas aptidões nas avaliações feitas. Neste caso específico, os soldados que eram tidos como mais habilidosos eram aqueles considerados mais bonitos, e o contrário também acontecia. Esse efeito ele nos faz adquirir simpatia ou antipatia por alguém apenas identificando um atributo. Esse efeito pode afetar todos os aspectos de nossas vidas, desde o pessoal até o profissional. Então, gente, esse efeito halo, ele é muito traiçoeiro, né? A gente não percebe o quanto a gente é influenciado por ele.
A gente muitas vezes julga uma pessoa, você acha que uma pessoa é boa porque ela tem uma boa aparência. Você está julgando, né, como o Parminder fala, é uma sinédoque, você está pegando uma parte e está colocando aquilo como todo. E o contrário também acontece, né? Muitas vezes você vê uma pessoa negra vestida de tal maneira, você já infere que aquela pessoa, é um bandido, ela é assim. Então a gente cria estereótipos. E o que a mensagem do clamor da meia-noite tem nos ensinado é julgar não, colocar as pessoas em igualdade, não julgar as pessoas por nacionalidade, por sexo, por aparência, se é homem ou mulher, se é gay. Então, esse também é um efeito que a gente não percebe, mas nos influencia muito. Essa questão, gente, do cérebro rápido e do cérebro lento, ele tem muito mais consequências do que a gente pode imaginar. O Parminder, ele começou a abordar esse assunto numa Campal em agosto, né, de 2020, e ele trouxe justamente no contexto, né, de metodologia, onde ele estava falando sobre a importância, né, de nós interpretarmos, usarmos a hermenêutica tanto no estudo da Bíblia como no espírito de profecia. E ao longo dos meses foram passando, ele foi nos ensinando, né, que isso nos afeta em todos os sentidos, nas nossas relações pessoais e também do nosso estudo da Bíblia. Da mesma maneira que nós somos rápidos em julgar, em colocar estereótipos, nós caímos nessas armadilhas, isso também acontece quando a gente vai estudar a palavra de Deus. Então, ele tem nos ensinado que a gente vá para a Bíblia sem esse cérebro rápido, que já quer pegar um versículo ali e já quer dar o entendimento daquele versículo. Vamos ser mais devagar, vamos chamar o sistema 1 um cérebro lento para agir, tanto no estudo da Bíblia, quanto, né, no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais. Eu creio que se a gente se aprofundar, buscar conhecer cada dia mais, né, como funciona a nossa mente, a natureza do homem, a gente vai ser muito beneficiado. Esse é o meu desejo, né, para mim, na minha caminhada, né, que quero continuar, né, prosseguindo aqui no movimento e quero também que cada um de vocês e também, né, aqueles que não têm mais nos acompanhado também possam estar com a gente. Então, eu espero que, né, um pouquinho desse sermão, né, tenha sido benéfico para vocês também, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa para a gente finalizar? Quer pincelar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Basicamente, eu acho que eu falar já foi falado aqui, mas o exemplo maravilhoso foi o próprio Jesus, né? Ele chamou 12 garotos lá, 12 jovens que estavam ali envolvidos com a igreja deles, né? Que era o judaísmo, que era, enfim, pensamentos bem conservadores, ligados à direita. Então, Jesus teve uma paciência tremenda com eles, né? Teve 3 anos e meio para poder ajudá-los a enxergar um contexto diferente que eles precisavam entender, e depois de 3 anos e meio, ainda ficou mais 40 dias após a ressurreição. Então, assim, muito legal. Jesus nunca usou de violência, foi arbitrário com eles, mas fez o que pôde fazer com toda a paciência possível para poder ajudá-los. Então, Jesus desceu ao nível deles para que eles pudessem entender e depois seguir sendo um Jesus onde eles pudessem viver, né? Em Jerusalém e outros lugares também. É mais isso que eu queria falar. Muito obrigada pelo comentário. Obrigada a todos que participaram, tá bom? A gente vai encerrar por aqui. Oi, pode falar. Salve para todos. Maravilhoso, querida. Tirou muitas dúvidas minhas. Muito obrigada. Deus abençoe cada pessoa que falou. Cada um que falou alguma coisa me deu muita luz. Muito obrigada. Com certeza, eu também aprendi muito e eu sei que eu tenho muito a aprender, né? E que Deus possa nos ajudar, né, a ser perseverantes, a estar revendo as nossas posturas, revendo, né, com a nossa forma de pensar, né? Eu fico muito feliz quando eu abro a lista aqui, eu vejo, né, cada sábado, todo mundo aqui participando, acompanhando a mensagem, e também eu sinto falta de cada nome que eu não vejo aqui, e eu tenho orado para que, né, Deus ajude as pessoas que não estão conseguindo, né, entender, acompanhar, prosseguir na mensagem, para que eles estejam aqui com a gente também. Muito obrigada a todos que fizeram os comentários, viu? Foi muito bom. E cada dia que voltar aqui, que eu possa melhorar um pouquinho mais, o nervosismo atrapalha um pouco, tá bom? Mas eu fiquei muito feliz de ter essa oportunidade.
A gente já está, né, com o nosso tempo esgotado, e eu queria convidar cada um de vocês para a gente se colocar de joelhos nesse momento, tá bom? Querido Senhor, muito obrigado, Pai, por essa hora de estudo, pelo estudo de ontem, pelo estudo de hoje do João Pedro. Cada tema que a gente revê é um tijolinho a mais, né, na busca de conhecer o Senhor e ser cada dia mais parecido contigo. Por favor, Pai, eu sei que ainda erramos muito, somos falhos, somos lentos em aplicar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, mas, por favor, não nos deixe desistir, seja com cada um aqui nesse momento e seja também com aqueles que não estão mais acompanhando os vídeos. Eles fazem muita falta aqui e oramos por cada um deles. Abençoa o nosso restante de sábado, que seja proveitoso, que nós possamos cada dia estar acompanhando a mensagem e estar entendendo cada dia mais. Obrigada pela oportunidade e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.